Bom dia, bom dia, bom dia meninas. Vocês estão me ouvindo bem? Bom dia, lindonas. Bora rezar. Mais um dia da nossa campanha de oração. Estão me ouvindo bem? Bom dia, Gislaine. Bom dia, Lu. Sim? Perfeito, Graziela. Obrigada. Bora rezar então, né? Recebi vários retornos de ontem de vocês, né? Da live. A gente começou a falar ontem sobre Vasti, né? E a nossa escolha, né? Do tipo de mulher que a gente quer ser. Então vamos rezar. Já entrou aí um número considerável. Bora rezar então. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus, muito obrigada pelo dom da nossa vida, Senhor. Obrigada porque nós estamos vivas, Senhor, por mais esse dia, para viver, para lutar, para servir, para amar, para rezar, para a santificação da nossa alma, da nossa família. Nós te agradecemos a nossa história, por tudo que nos trouxe até aqui, por todas as revelações que tu trazes na nossa vida neste tempo de quaresma, por toda a conversão, Senhor, que tu nos pede e nos possibilita. Nós te agradecemos. Obrigada, Senhor. Obrigada pelo teu cuidado, pelo teu amor por nós. Queremos clamar, Senhor, que o teu preciosíssimo sangue venha nos cobrir neste momento, nesse tempo de oração, Senhor. Pedimos o teu preciosíssimo sangue sobre cada uma de nós, sobre as nossas casas, Senhor, cada cômodo das nossas casas, sobre cada um dos nossos familiares, Senhor, aqueles que nós amamos. Nós colocamos cada um debaixo do teu preciosíssimo sangue, pedimos a proteção do teu preciosíssimo sangue, pedimos, Senhor, teu preciosíssimo sangue sobre todas as estradas e ruas que vamos andar no dia de hoje, sobre todos os meios de transporte que nós vamos utilizar, Senhor, pedimos, Senhor, livramento de todos os males e acidentes. Clamamos, Senhor, o teu preciosíssimo sangue sobre os nossos ambientes locais de trabalho, os ambientes locais de trabalho daqueles que nós amamos, dos nossos familiares, Senhor. Pedimos toda a proteção do teu preciosíssimo sangue. Escondemos dentro do teu sangue, Senhor, todas as situações mais complicadas que nós temos vivido, Senhor, os nossos relacionamentos, as enfermidades, os enfermos, Senhor. Queremos descer diante de ti nessa manhã, mais uma vez, Senhor, todos aqueles que nós amamos, todas as situações, Senhor, que nós não podemos mais resolver sozinhas, que nós não damos conta, Senhor, de resolver sozinhas, nós te pedimos que tu venha fazê-lo, Senhor. Aquilo que nós não sabemos como agir, nós clamamos, Senhor, que tu venha nos orientar. Nós pedimos que o teu Espírito Santo nos conduza, Senhor, conduza a nossa mente, os nossos pensamentos, conduza as nossas ações e reações, conduza as nossas emoções. Vem, Espírito Santo, nos conduzir, vem, Espírito Santo, falar conosco mais uma vez essa manhã, nos orientar, nos revelar a verdade, nos mostrar aquilo que a gente está sendo falha, aquilo que a gente tem sido omissa na nossa vida, no nosso comportamento, na educação dos nossos filhos, nos relacionamentos afetivos. Nós clamamos, Espírito Santo, vem nos conduzir, vem, Espírito Santo, em nosso socorro e nosso auxílio, amplia o nosso entendimento, amplia a nossa visão. Vem, Espírito Santo, nos conduzir. Nós queremos ser conduzidas por ti, Espírito Santo. Vem conduzir os nossos temperamentos, vem nos ensinar a lidar com o nosso temperamento, a corrigir as más inclinações do nosso temperamento. Vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo, vem em nosso auxílio, em nosso socorro. Vem, Espírito Santo, sobre os nossos maridos, vem, Espírito Santo,
sobre os nossos filhos. Vem, Espírito Santo, sobre cada um dos nossos familiares. Vem, Espírito Santo, e vai entrando dentro das nossas casas. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, nos conduzir. Vem, Espírito Santo, nos convencer a respeito da verdade. Vem, Espírito Santo, tornar nossos corações a terra fecunda, a palavra de Deus. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Abre os nossos olhos, em especial para aquilo que nós não enxergamos, aquilo que nós não conseguimos ver, aquilo que nós precisamos mudar e não enxergamos, aquilo que no nosso próprio comportamento é necessária conversão, mudança de atitude, mudança de ação, mudança de reação e nós não percebemos. Vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo. O Senhor, nessa manhã, gurias, Ele também quer tocar na nossa vida, né? O Senhor, Ele sempre vai nos conduzir para a santidade, né? Porque isso para nós é o que importa, a nossa salvação, a nossa santificação. Nessa quaresma, né? Na quaresma, que é tempo especial de conversão, né? De chamado à conversão, a cada manhã o Senhor tem nos exortado bastante, né? A olhar para nós, a olhar para os nossos comportamentos, para as nossas escolhas, né? Ontem eu falava sobre... O Senhor trazia para nós aquela palavra de Jeremias, né? Que a gente comete muitas vezes uma dupla perversidade, que é abandonar o Senhor, né? E fazer uma escolha, né? Por cisternas fendidas e rachadas que não retêm água, né? E às vezes a gente nem vê que a gente faz essas escolhas, sabe? Isso é algo que a gente tem que trazer para diante do Senhor. Às vezes tem comportamentos nossos, tem formas de reação nossas, tem ações, né, que nós não percebemos que nós estamos erradas, né? A gente não se dá conta. Eu não falo isso pra gente ficar paranoica, catando errinho, pra gente ser escrupulosa, né? Não é isso. É que realmente, às vezes tem coisa que passa desapercebido e que o Espírito Santo precisa nos revelar, né? Tem um versículo bíblico que diz assim, né, que é um pedido, né, de um salmista, eu acho, se não me engano é um salmo que diz assim, que ele pede perdão das suas faltas e diz: Senhor, mostra-me as que me são ocultas. Existem falhas às vezes no nosso caráter, no nosso comportamento, que estão ocultas aos nossos olhos, nós não percebemos, a gente nem sequer sabe que é errado agir daquela maneira. Às vezes existem comportamentos que são familiares, né? A gente sempre viu, a gente viu que a nossa avó agia daquela maneira, as nossas tias, a nossa mãe, as nossas primas, as mulheres da nossa família agiam daquela maneira e a gente também age. E às vezes a gente nem se dá conta que aquela maneira de agir tá equivocada, tá errada, não é daquele jeito. No trato com as pessoas, no trato com o marido, no trato com os filhos, né? Quando a gente casa, né? A gente traz para essa casa nova, né, o marido, a esposa, né, cada um traz para dentro de casa toda a sua vivência, a sua educação, né, a experiência de vida que teve, né, o que viveu lá na sua história familiar. E aí a gente encontra, às vezes, cada um com uma história mais oposta que a outra, né, e vai conviver, e aí vai ter conflito várias vezes, né, e ao longo do nosso casamento a gente vai tendo conflitos, né, porque cada um traz uma história, cada um traz uma vivência, né? E às vezes, para nós, mulheres e esposas, é tão fácil enxergar no nosso marido, né? Às vezes, uma lista comportamental que a gente gostaria que ele mudasse, né? Várias coisas que você identifica como na criação do seu marido, né? Como da família dele que não é legal, porque lá na família do meu marido é assim assado, porque lá na casa dele eles fazem assim. E tem muito marido que nunca vai falar isso para a esposa, mas ele também enxerga no nosso comportamento, na nossa vivência, na nossa forma de ser, né? Na forma como a gente foi criado, às vezes, vários comportamentos que não são legais. E muitas vezes, né? Na maioria das vezes, a gente gosta de jogar pro marido, na cara dele, tudo que ele faz de errado, né? Mesmo que ele não faça isso com a gente, né? E a gente precisa olhar pra gente. A gente precisa olhar para o nosso próprio comportamento. Ontem eu dizia que os maridos tendem a mudar o seu comportamento, né, quando a esposa muda. É muito mais fácil gerar uma mudança dentro do nosso lar, dentro do nosso casamento, né,
partindo de nós mesmas. Quando nós mudamos. Quando a gente ama primeiro. O amor, ele tem esse poder, né? Se você ama primeiro, se você dá primeiro, se você é doce primeiro, se você é paciente primeiro, vai gerando no outro, vai criando no outro tudo isso, vai criando uma resposta de amor, de paciência. E quando você consegue ser amorosa, doce, paciente, quando você consegue ir mudando alguns comportamentos, daqui a pouco você pode sentar e conversar, né, com a razão. Você pode sentar com calma e dizer, olha, meu amor, isso aqui não tá legal. Vamos mudar aqui? Mas você parte de uma mudança que você já fez. Então, que o Senhor nos mostre as faltas que nós temos que nos são ocultas. Às vezes a gente não vê no nosso comportamento, na nossa forma de agir, de reagir, no jeito que a gente fala, no jeito que a gente compreende as coisas. Às vezes, gurias, é a forma como a gente lida com o dinheiro, a forma como a gente vê a educação, a forma como a gente lida inclusive com os cuidados da casa. Todos nós temos uma história, né, que nos trouxe até aqui. Mas é preciso olhar para a nossa vida e não deixar que toda a nossa história vá definindo o nosso futuro, né? Nas coisas erradas, nos vícios, nos maus comportamentos, nas más tendências do nosso temperamento, nas nossas falhas de caráter, a gente precisa mudar, né? Ah, mas na minha família todo mundo é assim. Bom, mas então tá todo mundo errado. É uma travadinha. Não importa se todo mundo é assim. Se o Espírito Santo te mostra que esse tipo de comportamento tá errado, então ponto. Então não dá. E outra coisa, gurias, ainda. Outra coisa. Eu tô falando isso pra gente rezar, pra gente trazer pra oração. Vai pedindo aí pro Espírito Santo. Às vezes, um comportamento nosso, ele não chega a ser errado, tá? Não chega a ter um erro ali, uma falta ou um pecado em alguma coisa que a gente faz. Mas, daquela maneira que a gente faz, não traz paz para nossa casa ou não traz para o nosso marido uma boa reação, sabe? A gente não leva, não gera nem amor, nem conversão, nem mudança, a gente não alcança os objetivos, às vezes, que a gente precisa da convivência agindo daquela maneira. Então, por que não mudar? Por que não mudar? Por que não passar a ser mais silenciosa, mais doce, mais calma, mais assertiva nas palavras, sem acusar, né? Chegar conversando. Tem mulheres, né? A maioria de nós, nós chegamos já falando pro marido que ele é culpado de algo, né? Ao invés de chegar dizendo, meu amor, eu me sinto assim. Não é só tu faz isso. Tu faz assim, tu faz assado, né? A gente chega assim e aí tu é culpado, né? Quantas vezes o marido nem tem aquela intenção, mas a gente, o diabo, ele sempre vai colocar marido e mulher um contra o outro. Ele sempre quer nos tornar adversários, nunca aliados. Nunca em unidade. Ele sempre vai colocar oposição entre marido e mulher. E aí, a gente tá sempre pensando que o nosso marido é nosso adversário. E às vezes ele nem tá percebendo que ele tá fazendo alguma coisa. Então é muito mais fácil a gente chegar falando como a gente se sente, meu amor. Talvez não seja a tua intenção, mas quando tu faz isso, eu me sinto assim. Isso tem me magoado, isso tem me machucado, né? E aí a gente vai lidando com aquela situação de uma maneira diferente. Isso é um exemplo que eu tô dando. A gente é especialista em dizer que o outro é culpado, né? Em se opor ao marido. Outra coisa, gurias, que eu já falei aqui, né? É da gente se colocar sempre numa posição de vítima, né? Talvez você não perceba isso no seu comportamento. Isso até te irrita quando eu falo, né? Mas às vezes a gente se coloca nessa posição de vítima, achando que a gente é vítima do esposo e a gente nem percebe. A gente tá sempre se opondo ao marido, sempre achando que a gente é uma coitada nas situações que a gente nunca tem culpa de nada. Então, Jéssica, por que tu não fala dos erros dos nossos maridos? Por que tu não fala como lidar, né, com os defeitos dos nossos maridos? Porque eu não tô falando com os maridos, eu tô falando com as esposas. Eu tenho que falar com você.
A gente que tem que mudar primeiro, a gente que tem que amar primeiro, porque foi a nós que o Senhor chamou. O Senhor nos chamou para amar primeiro. O Senhor te chamou para amar primeiro, para perdoar antes, para ser doce antes. E talvez você pense assim, que pensamento machista. Aí eu te digo, de onde vem a influência desse tipo de pensamento? Da nossa conversa de ontem. Em que tudo nós mulheres somos vítimas. Em que tudo é machismo. Cuidado. Cuidado com esses pensamentos que vão aqui, ó, paralisando o nosso processo de conversão. Nós somos chamadas a mudar primeiro. Mostra-me, Senhor, as faltas que me são ocultas. Senhor, nós queremos pedir o Teu Espírito Santo nesse momento, que Tu venha em nosso socorro e nosso auxílio. E traz, Senhor, aquilo que nós não percebemos no nosso comportamento, aquilo que no nosso dia a dia, Senhor, tem gerado dentro do nosso lar, nos nossos relacionamentos, em especial, Senhor, nessa manhã, no nosso casamento, na nossa forma de tratar com as pessoas. Senhor, nos revela aquilo que nós temos que mudar primeiro. Mostra-nos, Senhor, onde nós temos sido omissas, Senhor, onde nós temos deixado passar, onde há desordem em nós. Mostra-nos, Senhor, e nos dá força para a mudança. Nós queremos, Senhor, eu quero mudar, Senhor, eu quero ser santa, Senhor, eu quero mudar. Eu quero ser melhor para os meus. Eu quero amar mais, Senhor, eu quero amar melhor. Eu quero ser paciente antes, eu quero ser doce antes, Senhor. Ajuda-me, Senhor, ajuda-me. Tira-me, Senhor, de todas as travas e paralisias, de todos esses lugares, Senhor, que eu tenho me colocado de vítima. Ou esses lugares, Senhor, de mulher que resolve tudo, de mulher forte, que tem que tomar a frente sempre, Senhor, e sai atropelando a família, atropelando os colegas de trabalho sem perceber. Quantas de nós, Senhor, nos declaramos sinceras, quando na verdade somos inconvenientes e julgadoras. Mostra-nos, Senhor, as faltas que nos são ocultas. Nos traz a revelação, Senhor, e a força para a mudança. Traz, Senhor, ao nosso coração a força para a mudança, o interesse para a mudança, o desejo para mudar, Senhor. Muitas de nós, Senhor, nos sentimos tão enfraquecidas diante das lutas, Senhor, que conversão parece impossível, Senhor. Quantas de nós pensam, Senhor, que não precisam de conversão, que precisam de uma graça, que precisam de mudança do outro, Senhor? Convence-nos a respeito da nossa própria conversão. Revela-nos, Senhor, aqueles lugares onde nós paralisamos na nossa história de conversão pessoal. Mostra-nos, Senhor, as faltas que nos são ocultas pelo poder do Teu Espírito Santo. Venha em nosso auxílio, Senhor, venha em nosso socorro. Amém. Amém, minhas lindas. Amém, tem que chamar de lindas, né? Ai, eu falo pra gente converter, falo um monte de coisa e depois eu tenho que chamar de minhas lindas, né? Não é fácil pra gente, né? Olhar pro espelho, né? Pra alma, né? Pra aquilo que a gente é, que aquilo que às vezes a gente se esforça tanto em esconder, né? A gente vai usando nomes bonitos para esconder as falhas do nosso caráter, né? E isso é muito sério para nós, em especial na quaresma, né? A gente não pode ficar procurando coisa onde não tem. A gente precisa do Espírito Santo para mudar aquilo que realmente precisa ser mudado no nosso próprio comportamento, né? Que a nossa iniciativa de oração sempre parta disso. O que eu preciso de conversão, o que eu preciso mudar, o que eu preciso ser melhor. Geralmente, né, principalmente mulheres que já conhecem ao Senhor, que já têm uma certa caminhada, né, na igreja,
E também com toda essa influência cultural que está ao nosso redor, né? Nós mulheres vamos nos sentindo superiores. E a gente sempre pensa e a gente vai para a oração achando que o outro tem que mudar, que o outro precisa de conversão. Ora, a gente não é burra, né? A gente não é estúpida, a gente sabe quando o nosso marido, quando o nosso filho, quando uma pessoa que a gente está ali rezando, tá num vício e precisa de conversão, né? Tá cometendo pecados graves e necessita de conversão e mudança. Nós sabemos o que os nossos maridos às vezes têm de defeitos ou situações que eles necessitam de conversão. Mas essa conversão dos outros, né? Pelos outros, a gente só pode fazer o quê? Orar. Orar. E mostrar no nosso comportamento que Cristo reina na nossa vida. Que a opção que a gente faz por Cristo, ela é real, ela é sincera. Eu falei aqui e eu volto a falar. Falei ontem isso aqui, né? Quantas vezes nós, mulheres que rezamos, mulheres que comungamos, que buscamos o sacramento, vamos para a confissão, rezamos o terço, vamos adorar Jesus, nos sentimos superiores às outras pessoas que não fazem isso. E porque fazemos tudo isso, nos achamos melhores que os outros, incluindo o nosso próprio marido. Achamos que é sempre o outro que tem que mudar. Afinal, eu já estou mais perto de Deus, né? Eu penso assim, ó. Deus sabe quem que chama, né? Porque se ele tivesse me deixado aí, eu era a pior das pecadoras, né? Agora ele me chama, restaura a minha vida. Tá dando umas travadas, né? Para que eu mude primeiro, para que eu ame primeiro, para que eu seja doce primeiro e para que eu intervenha com a minha oração, na história dos meus. A nossa atitude, a nossa santidade, a nossa santificação, gurias, é o nosso principal objetivo. Eu sei, porque vocês me contam, muitas me contam, o tamanho dos pepinos, dos problemas, das tempestades, das dificuldades que cada uma vive. E vocês podiam me dizer assim, Jéssica, antes de conversão, o que eu mais preciso é a conversão do meu marido, a cura do vício do meu marido, essa mudança tal na vida do meu filho. E gurias, primeiro vem a nossa conversão. Primeiro vem a nossa própria rendição a Deus. Porque com a nossa conversão, além do testemunho real, um testemunho real e convincente do Deus que nós proclamamos como Senhor da nossa vida, porque eu sempre falo isso, né? Às vezes a gente presta um testemunho traidor, uma visão completamente errada de Deus, da igreja. A gente é chata, a gente é implicante, a gente é cobradeira, né? A gente não presta um testemunho fiel de quem é Cristo, muitas vezes, né? E principal pra gente é a nossa santificação, é o nosso testemunho, o nosso amor na prática, o nosso bom humor, a doçura no nosso comportamento. Eu falo muito disso, da doçura, né? Porque ela é essencial para nós. A doçura, ela é uma força. A gente não entende a força que existe na doçura das palavras e do comportamento. O quanto às vezes um sorriso conquista mais do que 1000 sermões, do que você pedir 1000 vezes. E eu acho que eu vou falar isso. Tô aqui pensando se eu falo isso que eu vou falar. Mas quem já falou tudo que eu falei ontem, falar o que eu vou falar agora. Olha só, para as esposas, pelo amor de Deus, eu tô falando para as esposas. Não vai pensar que isso aqui é para namorada, não, porque eu sou cristã católica, né? Mas quantas vezes, gurias, quantas vezes a sexualidade bem vivida resolve mais problema do que você passar fazendo vigília na igreja? Hashtag pronto, falei. Sexo com o marido resolve muitos dos nossos problemas.
É ou não é? Resolve um monte de coisa. E a gente fica fazendo rosário, vigília, se desdobrando em mil retiro, pedindo oração pra todo mundo. Eu não sei como mudar isso no meu marido. Deixa eu te contar. Sexo resolve um monte de problema. Resolve. Ah, mas ele isso, mas ele aquilo, mas ele aquilo outro. Ai, amiga, é verdade, tudo isso. Por isso que a gente ama primeiro. Que a gente é doce primeiro. Olha, gurias, querem me chamar de machista? Chamem. A verdade é essa. O fato é esse. E quem é casada sabe disso. Quem é esperta sabe disso. Mulher inteligente sabe do que eu tô falando. Você quer esperar o mundo perfeito para tudo ser perfeito? Isso é ilusão, meu amor. A gente muda antes. A gente dá antes de receber. Entendeu? É aí que mora o segredo de muita coisa. Doçura, amor, boa disposição, bom humor. Isso pra nós é uma luta. Isso pra nós é uma luta, gurias. É arrancar pedaço da gente. A gente é mimada em várias coisas. A nossa cultura hoje, tudo que eu falei ontem, faz o quê? A tua sogra tem sabedoria, Josi. As mulheres de antigamente sabiam muito mais coisa do que nós. A gente tem acesso a todas as redes sociais, a todos os livros, a todas as coisas, e a gente é umas babaca, que não entende o básico da vida. Não entende o básico da vida. Que muito problema conjugal se resolve justo na cama. Sei que você detestou ouvir o que eu tô falando. Eu sei disso. Então, não é fácil pra ninguém, não é fácil pra mim também. Tudo isso que eu falo pra vocês é uma luta na minha carne também. Arranca pedaço da gente ser doce, né? Arranca pedaço pra gente fazer 50 milhões de vezes a mesma coisa que você já tinha pedido pra que ninguém fizesse. Porque, gurias, olha só. E aqui entra um adendo, né? Olha só. Às vezes, na nossa casa, eu tô falando hoje muito pra mulher casada, né? A gente tem lá os filhos, né? E a educação dos filhos é uma repetição constante, ela não é, né? Tem dias, eu digo pro meu marido, tem dias que chega no fim do dia eu não aguento eu ouvir a minha voz. De tantas coisas que eu falei naquele dia pros filhos, né? Então você fala 50 mil vezes a mesma coisa todos os dias, né? É na repetição, é ensinando, é indo lá fazendo, dizendo pra fazer, fazendo, dizendo pra fazer, acompanha, fez, não tá bem feito, volta aqui, faz de novo. Eu tinha um ódio da minha mãe quando a minha mãe fazia isso, né? O preguiçoso trabalha dobrado. Ai, que raiva que dava. Eu me transformei na minha mãe, né? Então, os filhos vão lá e fazem a coisa mal feita, a gente volta, faz de novo. Aí você disse, vamos dar um exemplo, né? Não larga os casacos na sala, não larga o sapato no meio da casa, né? Todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, né? E aí, a gente tá fazendo isso por quê? Porque a gente tá educando os nossos filhos, né? Só que aí acontece um fenômeno comportamental muito engraçado. Às vezes a gente pensa que a gente também é mãe do nosso marido, que a gente tem que educar o nosso marido, que a gente precisa mudar eles e fazer eles nos obedecerem, fazer eles andar na linha com a gente, igual a gente faz com os filhos. Pensa num segredo para detonar com uma relação. É a gente se tornar mãe do nosso marido. A gente não é mãe deles, a gente é esposa. A gente é objeto de desejo deles. Não a mãe chata. Eu digo pros meus filhos, eles, mãe, por que tu faz isso? Porque a mãe é chata. Um dia vocês vão me agradecer, olha só, né? Eu me tornei a minha mãe, né? Um dia vocês vão me agradecer. Por enquanto, só me obedeçam e me respeitem. Mãe, mas por que eu tô falando isso de novo? Porque é assim, porque eu sou chata. Isso é com o filho, não com o marido. Jamais com o marido. Sabe por quê? Eu sei que o que eu tô falando é horrível, mas é a verdade, gurias.
Nenhum marido quer dormir com a mãe. Qual é o homem que quer dormir com a mãe? Qual é o homem que quer fazer rala e rola lá com a mãe? Hein? Não dá pra gente ser mãe do marido. Então tem coisas que a gente tem que escolher, gurias, quais as batalhas que a gente vai lutar. Quais as batalhas a gente vai lutar? No dia a dia, né? Todo mundo tem 1000 tarefas, né? Nós mulheres parece assim que a gente multiplica as nossas tarefas, né? E Deus vem em nosso socorro muitas vezes. Às vezes parece que as tarefas da gente, as coisas principalmente da casa, né? Meu marido fala, né? O serviço da casa é muito ingrato. Quando tu termina e tu diz... ele recomeça de novo, né? E imediatamente sempre tem uma loucinha na pia, sempre tem uma roupinha pra lavar, sempre tem uma roupinha pra dobrar, sempre tem uma coisinha fora do lugar. E por mais que a gente tente colocar sempre, né, os filhos em colaboração, o marido em colaboração, vai ter coisas que vão fugir disso, né? Às vezes a educação do nosso marido foi uma educação diferente da nossa, foi o que eu comecei falando na live. E aí a gente vai ter várias coisas que não vão andar de acordo uma com a outra. E a gente precisa saber qual é a batalha que a gente tem que lutar. Vale a pena eu implicar com meu marido onde ele deixa o calçado dele quando ele chega em casa? Onde ele deixa a roupa dele quando ele tira? Vale a pena? Você já pediu, você tá casada há 10 anos. Você já pediu 10 anos e não mudou. Vai cair meu braço se eu juntar e botar naquele lugar? Não, não vai cair meu braço. Não vai. Dá uma irritação por dentro fazer aquilo que você já pediu. Você já falou. Tô dando um exemplo. Cada uma sabe aqui onde é que aperta o seu sapato. Então eu pego aquilo ali, eu pego aquela roupa, eu pego aquilo que o meu marido, que eu já pedi, né? 1000 vezes. E eu vou lá e eu faço. E eu vou fazer e eu vou santificar, eu vou oferecer a Deus, Senhor. Faço isso aqui, humilho meu coração, Senhor, diante de Ti. Deus abençoe meu marido. Vale a pena brigar por causa disso? Vale a pena fazer guerra por causa disso? Você já conversou? Você já pediu? Não mudou? Muda você. Começa a fazer com amor. Começa a fazer com doçura. Esquece que aquilo ali te irrita. Vai entregando para Deus. Todas nós temos as nossas lutas interiores. Todas nós temos aquilo que no outro nos irrita. Tem características de quem a gente escolheu para casar, para ficar pro resto da vida que hoje nos irritam. Como é que eu vou lidar com isso? Jogando na cara da pessoa? Não, vou procurar em mim o que eu posso mudar e melhorar por causa daquilo ali, para melhorar a nossa vida. Eu vou buscar mudança, eu vou melhorar antes. Falei pra vocês que a gente ia falar sobre Esther, né? Ontem a gente falou sobre Vashti, né? O comportamento de Vashti. Capítulo 1 de Esther. Hoje, no capítulo 2 de Esther, a gente observa em Esther um tipo de comportamento que é justamente esse comportamento desejável para nós, né? Esther, ela tem uma vida muito difícil, né? Ela é uma órfã, ela tá em terra estrangeira, ela é criada pelo primo, Mardoqueu, e dentro de todo aquele quadro de dor, de dificuldade, de uma vida, né, com uma história difícil, a gente vê em Esther uma mulher doce, obediente a Deus, obediente à autoridade que está sobre ela. Ela é uma mulher que conquista todas as pessoas que estão ao redor dela, pela doçura, pelo bom tratar com as pessoas. Gurias, quantas vezes a gente chama a nossa grosseria de sinceridade, né? A gente bota nome bonito para pecado horroroso, para falha de caráter. A gente fala que é sinceridade ser julgadora, ser juíza da vida alheia. Ora, chega disso. Esse não é o tipo de comportamento desejável que Deus, que o Espírito Santo deseja para nós. Olha só. O rei, né, depois de um tempo, Esther 2:1 diz assim: quando pouco depois a cólera do rei se acalmou, pensou em Vashti,
no que ela tinha feito e na decisão que tinha tomado a respeito dela. A gente vê o quanto essa humilhação que ele passou e o comportamento de Vasti foi marcante para o rei aqui, né? Quando a cólera dele, e olha, eu acho que demorou para essa cólera aí passar, né? Ele parou e pensou em tudo que ele tinha em Vasti, no comportamento dela, pensou no que ele tinha feito, de tirar a coroa dela, e aí ele é aconselhado, né, a fazer ali um grande chamado por todo o reino, né, para que jovens, né, belas, virgens, venham se apresentar diante do rei para que o rei escolha uma nova esposa, tá? E aí Esther é uma das jovens que vai. E aí, né, o tutor dela, que é Mardoqueu, diz para ela, olha, esconde a tua origem, não diz que tu é israelita. Vai lá, participa dessa seleção, né, para ver se você vai se tornar rainha, mas não fala da tua origem. E ela é muito obediente, dá para ver em todo o livro de Esther que ela é uma mulher de bom coração, muito sábia, que reconhece o bom conselho, que quando escuta um bom conselho, ela compreende que é um bom conselho. Isso faz muito parte da nossa formação e do quanto a gente permite que o Espírito Santo, gurias, fale com a gente, quando a gente é dócil ao Espírito Santo. A gente tem o discernimento de quando um conselho é bom e de quando um conselho é ruim. Nós precisamos ter esse discernimento. E, inclusive, retirando da nossa vida, pouco a pouco, as pessoas que nos aconselham de forma errada. A gente não pode dar ouvidos a maus conselhos, porque isso vai nos influenciando de forma negativa, tá? Tudo aquilo que entra pelos nossos sentidos, que é ruim, tudo que é bom ou ruim, que entra pelos nossos sentidos, vai ter algum impacto no nosso interior. É como a gente recebe as coisas. Então, aquilo que a gente escuta, aquilo que a gente vê que é ruim, vai ter algum tipo de impacto no nosso interior, pode ter algum tipo de impacto no nosso comportamento. Se a gente convive, por exemplo, com amigas, né? As mulheres, a coisa de falar muito, né? Você tem lá uma amiga específica, né? Pessoas que estão sempre te aconselhando. Ah, mas olha a pornografia, isso apimenta o casamento, né? Ah, mas faz tal coisa. Ah, mas dá um troco. Ah, mas fala isso pro teu marido. E você vai para aquela pessoa contar as suas coisas e o tipo de conselho que ela dá é esse. Olha só, tem muita mulher que só faz aborto porque tem uma amiga que pega na mão dela, aconselha ela e ajuda ela a fazer. Olha o que é o poder de um mau conselho. E a gente vai ver na nossa vida, a gente vai ver nas histórias, né? O quanto os maus conselhos, os maus conselheiros, tá? São às vezes adversários, né? Nossos espirituais ali. Quantas vezes o diabo vai se usar, sim, de circunstâncias, de pessoas, para nos paralisar, para nos tirar do lugar onde a gente tem que estar, para destruir o nosso casamento, para nos levar a escolhas erradas. Então, a gente vê em Esther, quando Mardoqueu chega para ela e diz, olha, vai lá, te candidata, vai lá. Ela compreende que Mardoqueu a ama, que ele é um homem temente a Deus. Ela sabe a origem de onde vem aquele conselho. Gurias, muitas vezes a gente não sabe a origem da intenção do coração de quem está nos aconselhando. Para começar aqui, opinião das pessoas na nossa vida, né? A gente tem que assim considerar muito poucas opiniões, pouquíssimas. Só de quem realmente importa e faz a diferença na nossa história. A gente não tem que ficar preocupado com a opinião alheia, preocupado com o que os outros vão falar, com o que os outros falam a nosso respeito. A gente não tem que agir para agradar ninguém, né? E nem se ficar assim estressando com o que os outros falam a nosso respeito. 2, 3 pessoas na nossa vida vão ser bons conselheiros e a opinião deles vai importar, porque são pessoas que a gente tem como saber que nos amam. Não são pessoas invejosas, maliciosas, que te falam uma coisa com outra intenção, que te falam uma coisa para te ver cair, para falar mal de ti pelas tuas costas. A palavra de Deus fala pra gente, esconde as tuas intenções daqueles que te têm inveja. Escolhe um conselheiro entre 1000, fala muito pouco da tua vida privada, isso tudo é conselho bíblico. Aí as bonitas vão pra internet, pro Facebook, contar a vida. Ai, gurias, fala sério.
Isso não é lugar de mulher cristã. A gente não expõe a nossa intimidade de jeito nenhum. Intimidade é intimidade. Ainda mais no casamento. Quanto mais íntima uma situação, menos a gente fala dela. Procura um conselheiro entre 1000. Fala muito pouco da tua vida privada. Esconde as tuas intenções daqueles que te têm inveja. Cuida da tua vida privada. Muita. Olha que não é pouca. Olha que não é pouca. A mulher que teve tapete puxado por uma melhor amiga que estava dentro da casa dela. Toda mulher tem uma historinha assim para contar. Tem ou não tem? Atenção a isso. De onde vêm os conselhos que tu escuta? Te afasta dos maus conselheiros. Para de falar da tua vida. E aí, eu já ouvi isso muitas vezes, né? Aí você fala uma coisa assim, ela fala assim, ai, Jéssica, mas eu sempre falei, o que eu vou fazer agora? Cara de paisagem, amiga, você não sabe fazer? Como é que tá a tua vida? Ai, me conta. E aquela situação com o marido, resolvi. Como? Ah, dei meu jeito. Muda de assunto. Não quero falar disso. Vamos falar de outro assunto. Muda, gente, muda. Muda o foco. Faz cara de, pois é. Olha, que coisa. Você não sabe fazer isso? E vai afastando devagarinho dessas pessoas. Não permite a entrada desse tipo de pessoa dentro da tua casa, dentro da tua intimidade. A gente vai ver ao longo da história de Esther, Amã, que aqui é o grande perseguidor e vilão dessa história, era alguém que estava dentro da casa dela, não por opção dela. E a gente vai ver como é que ela deu conta de tirar isso de dentro da casa dela. Mas quantas vezes nós mesmas acolhemos as amigas, mas é que não é amiga, é gente da minha família. Ok, continua recebendo, seja amorosa, seja querida, mas não fala mais dos teus assuntos privados. Não fala mais. Mas é que eu sempre falei, pois é, agora você não vai falar mais. Você não é adulta pra ter entendimento que as coisas são simples na vida. Gurias, a gente é muito bobinha, a gente não pode mais ser infantil. A gente não tem mais idade de 8ª série pra ter melhor amiga, pra contar tudo. Não é assim mais que funciona a nossa vida. Vai ter coisa que é só a gente com o nosso marido. Não tem que contar pra ninguém. Tem que resolver a gente mesma. Com ele, no quarto de oração. A gente vai resolver. É assim que é a vida adulta. É assim que é a vida adulta. A gente tem que começar a ser um pouquinho mais adulto. Se a gente for um pouquinho menos infantil, a coisa já melhora muito. A gente vê que Esther aqui aceita esse conselho e vai. E é aceita lá no harém real aqui, né? E ela vai passar por um período de preparação. Todas as moças passam por esse período de preparação antes de entrar na presença do rei. Diz assim, ó. Esther também foi levada ao palácio e posta sob a guarda de Egeu, o encarregado das mulheres. Esther 2:9. A jovem lhe agradou e ganhou sua proteção, tanto que ele se apressou em lhe proporcionar ungüentos e perfumes para seu tocador e adorno. Deu-lhe 7 servas escolhidas na casa do rei, reservando a elas o melhor aposento do harém. Olha que interessante. Depois lá no versículo 15, fala assim: chegou a vez de Esther entrar junto ao rei. Não pediu nada além do que lhe fora dada por Egeu, eunuco do rei, encarregado das mulheres. Mas ela ganhava as boas graças de todos que haviam. Cara, por que Esther era esse tipo de mulher? Em primeiro lugar, gurias, porque a graça de Deus estava com ela. E é por isso que nós escolhemos a graça de Deus. Quando a gente está buscando a santidade, buscar a santidade é não só a gente ser melhor como ser humano, não, mas é agradar o coração de Deus. Eu amo tanto a Deus que eu quero agradar a Ele. Quando a gente ama uma pessoa, a gente não quer agradar ela. Talvez você tenha até esquecido como é que é isso. Porque você entrou num looping no seu casamento, que você casou porque ama, mas agora o casamento já virou uma disputa, né? Você nem sabe mais como é que agrada. Mas na verdade, uma relação saudável é agradar o outro, é fazer o outro feliz. E na relação com Deus também é assim. Ainda mais na relação com Deus, eu quero agradar o coração de Deus, então eu vou ser melhor.
Eu vou me tornar mais agradável e santa para estar na presença de Deus. Isso é santidade. E isso, Deus nos ama e nos retribui com graça na nossa vida. As portas iam sendo abertas para Esther. Por quê? Ela estava no lugar que ela precisava estar. Era chamado de Deus para ela, na hora que ela devia estar. Ela estava sendo obediente, ela ouviu um bom conselho, ela estava fazendo tudo como ela tinha que fazer. E sem dúvida nenhuma, em nenhum lugar nos mostra aqui que Esther era arrogante, que ela pedia mais do que ela recebia. Aliás, aqui diz que ela não pediu nada além do que lhe foi dado. A gente vê aqui que ela não é aquele tipo de mulher insatisfeita, que está sempre pedindo mais, que está sempre achando que o mundo está devendo para ela, mesmo com a história de dor que ela tinha. Porque às vezes a nossa história de dor faz com que a gente queira cobrar do mundo uma felicidade. O mundo tem dívida com a gente. Já que eu vivi tudo isso, eu tenho o direito de ser feliz. Os outros têm que me pagar amor. Às vezes também, às vezes a gente foi só mimada, né? A gente é uma criança mimada. A gente acha que a gente quer porque a gente quer, a gente tem direito, a gente quer de todo jeito, né? A gente não vê esse comportamento em Esther. Ela já é uma mulher madura, que está entendendo qual é o lugar dela e que conquista todas as pessoas que estão ao redor dela. Ela é sempre preferida pelas pessoas que estão ao redor dela, justamente pelo comportamento dela. Gurias, o que faz, o que traz uma boa convivência com as pessoas ao nosso redor é o nosso comportamento. São as nossas reações. É a forma como a gente fala, são as coisas que a gente fala, né? Se a gente é a reclamenta, a murmurenta, a do tô sempre doente, a do tô sempre doendo, a vida nunca é boa, a gente tá sempre de cara fechada, de cara amarrada, qualquer coisa que faz que eu não gosto, eu já emburro e fico emburrada. Isso não é uma postura, né, de uma mulher que agrada o coração de Deus. Isso não é uma postura que vai trazer boas relações e bons resultados nas nossas relações. A gente tem que ser inteligente. A gente vê aqui a postura de uma jovem muito inteligente, que vai observando o que tem que ser feito, que vai agindo de acordo, que é doce, que é atenciosa, né? Que passa por todo o processo que tem que passar, né? Ela passa aqui por esse processo de preparação antes de entrar na presença do rei. Às vezes a gente é muito apressada, a gente não quer passar pelos processos que a gente precisa passar antes de receber uma graça, a gente quer atropelar tudo, a gente sempre acha que tá pronta, né? Porque a gente quer, então se a gente quer, a gente tem que receber, a gente tá pronta para receber. Isso é comportamento infantil, né? E em comportamento infantilizado, gurias, a gente é especialista, a gente precisa amadurecer. Tem graças, tem lugares que a gente vai entrar, tem situações e portas que serão abertas na nossa vida no tempo que o processo que a gente já passou pelo processo. Se a gente não tá pronta, a gente vai desperdiçar a graça. Se não tá na hora de fazer aquilo, não adianta ficar batendo cabeça. Esther passa por todo o processo de preparação. Agrada, né? Ganha as boas graças. As pessoas acham ela uma mulher agradável. A gente é agradável? Ai, gente, às vezes eu não sou agradável. Que luta é ser agradável? É dar o nosso melhor pro outro, é fazer o outro sair da nossa presença melhor que quando ele chegou. Como às vezes a gente é desagradável. Como o assunto que a gente fala é desagradável. É fofoca, é reclamação, né? Misericórdia, Jesus. Aí ela foi levada junto ao rei Assuero, né? Para conhecer lá, ela chega no palácio real. E o que acontece no versículo 17? O rei a preferiu a todas as outras mulheres e ganhou ela as graças e o favor real mais que todas as demais jovens. Tanto que o rei colocou sobre a sua cabeça o diadema real e a fez rainha no lugar de Vasti. Aí a gente tem aqui o paralelo bem claro. Ontem do comportamento de Vasti e hoje do comportamento de Esther. E diante desses dois comportamentos está a nossa escolha. O nosso caminho, gente, é de Vasti para Esther. Esse é o nosso caminho. E essa é a nossa busca diária, essa é a nossa busca cotidiana. É cada dia que passa matar a Vasti que existe em mim
e com a força do Espírito Santo e gerando uma Esther. Eu não quero mais ser Vasti, eu quero ser Esther. Eu quero ser Esther. E isso não é fácil. Isso custa. Isso é processo de conversão e santificação. Tem dias que arrancar pedaços ser Esther é tão mais fácil e tão mais prazeroso ser Vasti. Ou como dá prazer ser Vasti. Botar pra fora, xingar, colocar, expor o erro dos outros. Ser Vasti é muito fácil. Porque pro inferno é fácil. Jesus disse que o caminho é largo e a porta é larga. Ser Vasti, gente, Vasti entra assim, ó, rapidinho na porta larga, no caminho largo. Ser Esther é porta estreita, caminho estreito. É estreito, o céu é estreito. Arranca um pedaço da gente. Vai tirando da gente o orgulho, vai tirando essa vontade de só ser satisfeita da gente. Arranca a inveja, arranca a brigaçada, arranca a cobrança, a cara fechada, a impaciência, a irritação, né? E olha só, não é que a gente deixe de sentir essas coisas. E a situação tá aí. A grande situação é essa. Eu continuo me irritando por um bom tempo com aquela situação, mas eu não vou mais reagir e me entregar para irritação. Entende? O que agrada a Deus desagrada aos outros. E eu vou além. O que agrada a Deus nos... A primeira a desagradar é a gente mesma, gurias. Eu vou continuar tendo TPM. Vou. Mas como que eu vou reagir diante da minha TPM? Eu vou continuar me irritando com aquela situação. Eu vou continuar achando errado aquele comportamento. Mas como eu vou reagir diante disso? Com silêncio, com amor, com doçura, sendo agradável, procurando bom conselho, silenciando. No começo é uma guerra terrível, mas essa é uma guerra que vale a pena lutar. Essa é a guerra que vale a pena lutar. Meu marido não mudou ainda, eu ainda me sinto igual em relação a ele. Beleza, mas a gente vai começar a agir de modo diferente. A gente vai agir de modo diferente. Eu vou deixar de ser a mãe do meu marido, eu vou deixar de ser implicante, eu vou ser mais amorosa, eu vou guardar aquelas coisas lá no lugar que ele deixou jogar, eu vou fazer aquilo que ele me pediu. Enquanto ele não muda, eu já vou mudar. Por mais que eu continue sentindo tudo que eu sinto de irritação, tudo que eu fico pensando, mas é injusto, eu sou vítima. Eu vou fazer guerra contra a Vasti que tá dentro de mim. E eu, com a força do Espírito Santo, eu vou me esforçar para ser Esther. Vários dias eu vou cair, vou dar umas escorregadas, mas vou levantar de novo. Não vou me entregar para Vasti que habita dentro de mim. E, gente, nesse processo todo, vai ter uma hora que vai mudar aquela irritação. A gente vai olhar para trás e vai dizer, cara, aquilo me irritava. Ai, que bobinha que eu era. Olha que bobagem. Entende? Porque vai mudando dentro da gente. O Espírito Santo vai mudando dentro da gente essas situações. Mas é sempre essa escolha. Por mais que eu não sinta ainda, eu vou fazer. Porque eu sei que é o que tem que ser feito. Por mais que arranque pedaço meu, eu vou fazer. Porque eu sei que tem que ser feito. Eu sei o tipo de mulher que eu escolho ser. Eu quero a fonte de água viva. Eu não quero cisterna fendida, rachada, água velha. Eu não quero morrer de sede, não quero que a minha família morra de sede. A responsabilidade minha encher a minha casa do Espírito Santo. Então eu vou ser o quê? Eu vou ser Esther. Eu vou converter meu comportamento, eu vou orar, eu vou buscar a força do Espírito, eu vou buscar mais os sacramentos para ser forte. A guerra que a gente faz primeiro é contra a nossa própria carne. Gurias, uma mulher bem posicionada assim, já avança na frente. Eu já falei isso muitas vezes. E a última coisa que eu vou falar e vou encerrar, que eu já falei muito hoje, né? Eu conheço muitas mulheres. Conheci ao longo da minha caminhada. Muitas mulheres que rezaram muito, que jejuaram, que foram para todos os retiros, que fizeram todas as formações, que viviam fazendo muita coisa e até servindo a Deus. E nunca alcançaram
o objetivo das suas orações dentro de casa, porque nunca mudaram o próprio comportamento. Não existe santificação só da boca para fora, só fora de casa, só dentro da igreja. A gente muda dentro de casa, a gente muda dentro da gente. É esse o lugar da nossa santificação. É no nosso trabalho, é na nossa convivência com as pessoas. É sendo fiel àquilo que a gente tem que ser. Esposa, mãe, profissional, filha. Sendo fiel a Deus nesses lugares. E ser fiel a Deus, gurias, é mais do que oração. Vocês sabem que eu sou a mulher que ensina a rezar. Mas se só rezar e não mudar o comportamento, não vai alcançar graça nenhuma. Porque a gente não é anjo. O anjo fica na contemplação eterna, só louvando, só diante de Deus. A gente não é anjo, a gente é carne, a gente é mulher. É aqui, ó, nessa terra. Lava a louça, limpa a casa, faz sexo com o marido, educa os filhos. E é nisso tudo que a gente vai santificando. Amém, minhas lindas. Senhor Jesus nos ensina a ser Esther. Nos revela as faltas que nos são ocultas, Senhor. Coloca no nosso íntimo, no nosso coração, o desejo, Senhor. E a força, Senhor Jesus, para deixar de ser Vashti e se tornar Esther. Nos dá essa graça, Senhor. Amplia, Senhor, o nosso coração, dilata o nosso coração de amor por Ti, Senhor. Que a gente esteja no lugar que a gente tem que estar, Senhor, sendo o tipo de mulher que nós somos chamadas a ser. Em Teu nome, Jesus, nós pedimos tudo isso pela intercessão da Virgem Maria de São José. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, gurias! Deus seja louvado por mais esse dia. Amanhã a gente vai entrar mais na história de Esther essa semana. Amanhã é sexta-feira, né? Amanhã é o último dia da semana. Então a gente vai falar um pouquinho e daí semana que vem a gente vai continuar, porque eu acho que não vai dar tempo, né? Eu sou muito faladeira, a gente vai devagarinho nesse livro.